Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vivian, eu sou nutricionista. Hoje eu tô aqui com o Dr. José Vitor Zanardi, médico ginecologista, e a gente está conversando sobre alguns temas relacionados à saúde da mulher. A gente vai falar um pouco agora sobre síndrome do ovário policístico, né? Isso. Muito comum entre as mulheres, inclusive mulheres jovens, né? Exato. Adolescentes, inclusive. O que você fala pra gente disso, doutor? Bom, primeiramente, olá pessoal, muito obrigado, Vini, mais uma vez por estar aqui nesse vídeo. E ovários policísticos é um tema muito interessante e muito frequente, né? Acho que todo dia eu atendo uma paciente com ovários policísticos. Acho que a primeira coisa importante é a gente diferenciar que ovários policísticos, ou seja, vários cistos no ovário ou ovário micropolicístico, é uma coisa. E a síndrome dos ovários policísticos é outra coisa. Basicamente, o que diferencia uma coisa da outra? É que ter ovários policísticos é ter vários cistinhos no ovário visíveis ao ultrassom. E a gente tem uma característica que a gente vê no ultrassom lá para ver se tem mais folículo que o normal, né? Mais cistinhos que o normal. Para ter a síndrome, além de ter vários folículos no ovário, também tem que ter pelo menos ciclos anovulatórios, ou seja, ficar um tempão sem menstruar. Geralmente as pessoas ficam mais de 3 meses, 6 meses sem menstruar, que é a menorreia, né, que a gente chama. Isso é uma característica. Ou então sintomas androgênicos, que é a pessoa ter muita espinha, muita queda de cabelo, muito pelo no corpo, tá bom? Isso também é uma característica que a gente define. E além disso, a gente exclui outras doenças que poderiam causar isso, como, por exemplo, a hiperplasia adrenal congênita, hipotireoidismo, que poderia influenciar no ciclo menstrual, doença de Cushing, ou então o tumor produtor de testosterona, que também é uma outra doença que a gente exclui nesses casos, só para ver se a pessoa não está com outro problema mais grave, né? Porque essa questão androgênica, né, pele, espinha, pelos no corpo, é uma das demandas maiores que essas pessoas acabam tendo no consultório, as pacientes com síndrome do ovário policístico. E isso correlaciona muito com a alimentação também, né? Estilo de vida, alimentação. Tem um link, assim, por exemplo, qual a influência de um estilo de vida na pessoa desenvolver a síndrome do ovário policístico? Isso é interessante. Basicamente, todas essas pessoas que eu disse, exceto pela policistose ovariana, né, vários cistinhos no ovário, as características elas tendem a oscilar ao longo da vida da pessoa. Tem uma fase que isso está mais exuberante, ou seja, que ela fica com ciclos anovulatórios, fica um tempão sem menstruar mesmo, e depois ela volta a menstruar. Isso está muito associado com ganho de peso, Vivian. Então, se a pessoa ela engorda bastante, isso tende a ter ciclos mais anovulatórios, ou seja, fica mais sem ovular, mais sem menstruar por bastante tempo. E quando ela emagrece, né, perde peso de maneira geral, e isso está associado a hábitos mais saudáveis, isso tende a fazer com que ela venha a voltar a ciclar. Certo? Então a influência sobre os hábitos, sobre o estilo de vida, ela acaba acontecendo nesse padrão, certo? E por exemplo, né, como que surge esse quadro? Então a pessoa que tem a SOP, né, síndrome do ovário policístico, ela tem mais cistos no ovário. A gente sabe que isso é muito comum de ser identificado em adolescentes. Depois isso pode se normalizar ou é uma coisa que ela vai ter a vida toda? A maioria das vezes ela tem a vida toda, viu, Vivian? É uma questão constitucional da pessoa, então a gente não tem uma cura para quem tem ovários policísticos. Mas uma coisa interessante, como que acontece isso? Basicamente, o ovário ele tem tanto cistinho ali que ele fica resistente à estimulação que o ovário possui a partir da glândula hipófise. Então a glândula mestra do corpo, que é a hipófise, que tem que mandar uma mensagem para o ovário começar a funcionar, que é através de alguns hormônios, ela manda essa mensagem, que é o hormônio FSH, por exemplo. Mas na hora que chega lá no ovário, o ovário é resistente a essa estimulação. Então ele acaba não trabalhando da maneira adequada, que seria no recrutamento de um folículo para transformar ele num folículo ovulatório e ovular logo depois. E por conta dessa resistência que esse ovário tem a essa estimulação, na verdade ele já tem vários folículos crescidos, ele produz uma série de outros hormônios. Ele produz estrogênio em grande quantidade, um outro hormônio que é a androstenediona, sulfato, e testosterona também. E talvez mais importante até do que pele e falta de ovulação que essa pessoa vai ter, também é o fato de que essas pessoas têm mais risco de algumas outras doenças, como por exemplo o diabetes. Então é muito comum, quem tem obesidade e a síndrome dos ovários policísticos, quase todo mundo também tem resistência à insulina, que é um tipo de pré-diabetes. Nas pessoas que têm um peso normal e também têm ovários policísticos, metade vai ter resistência à insulina também, que é um pré-diabetes. Então essas pessoas elas estão num grupo de risco muito grande de doenças metabólicas, que no futuro podem levar a doenças mais graves, que podem fazer com que elas vivam menos tempo e até ter outros problemas, como por exemplo, isso desencadear uma hipertensão,
e eventualmente aumentar o risco de ter problemas de saúde ocular, problemas nos rins e tudo isso decorrente das complicações que o diabetes pode levar. Então, a doença síndrome dos ovários policísticos ela é muito importante, né, para a saúde da mulher. Ela tem que ficar atenta que essas mulheres elas têm que ficar sempre praticando atividade física de maneira regular, ficar atenta aos hábitos alimentares. Manter um peso regular também, né? Exatamente, manter o peso. E é interessante que você falou que a pessoa pode ter o ovário policístico, mas não necessariamente ela vai ter a síndrome, Exato. né? E aí entra de forma muito significativa o hábito de vida, o peso, tudo isso vai influenciar. Influencia também a pessoa que tem SOP, ela tem mais dificuldade de engravidar ou não? Sim, se a pessoa ela tiver naquele momento em que ela tem ciclos anovulatórios, ou seja, que ela fica um tempão sem menstruar e por isso ela não está tendo ovulações, dificilmente ela vai conseguir engravidar nesse período. Só se escapar um óvulo ali de repente, mas normalmente ela não ovula e ela vai precisar de uma ajuda para poder induzir essa ovulação. Mas antes de induzir a ovulação, um dos recursos mais utilizados e mais assertivos é pedir para ela melhorar hábitos de vida. Então, encaminhar ela para o nutricionista para fazer uma orientação. E essa pessoa, se ela tiver uma perda de peso, e aí tem estudos mostrando que se ela perder 10% do IMC dela, do índice de massa corpórea, isso já pode fazer com que ela volte a ter ciclos ovulatórios. Então, só na mudança de padrão, ela já pode aumentar a chance de engravidar. Certo? Legal. A longo prazo, essas pessoas elas tendem a ter mais reserva ovariana. Então, caso um dia ela precise fazer um tratamento de reprodução assistida, por exemplo, uma fertilização in vitro, ela vai ter mais óvulos, pode ter mais embriões, e aí ela pode ter mais chance, porque ela tem mais chance de formar óvulo do que as outras mulheres. Mas, no contexto geral, que é a maior parte da população, é um problema, né? Porque demora para conseguir ovular, demora para conseguir engravidar, então traz mais dificuldade. Ok, e só para ficar claro, a pessoa que tem SOP, ela tem mais dificuldade de emagrecer por conta dessa correlação hormonal ou não? Sim, aparentemente essas pessoas elas têm uma dificuldade metabólica e que pode fazer com que elas tenham mais dificuldade de perda de peso, sim. Ok. Bom, algo especial que você recomende a quem tem a síndrome do ovário policístico e uma pergunta que eu acho que é bem válida. O controle por anticoncepcional, ele é necessário a vida toda? Eu vejo que tem muita gente que toma anticoncepcional porque recebeu o diagnóstico de SOP, ou depois, se a pessoa porventura regular o hábito de vida, ela consegue manter, não manifestar a síndrome sem necessariamente tomar anticoncepcional. Ok. Duas perguntas muito interessantes. Bom, eu recomendo inicialmente que essas pessoas elas tenham hábitos de vida saudáveis. Isso parece uma coisa meio óbvia, né? Todo mundo tem que ter hábito de vida saudável. Mas essas pessoas, em especial, como elas têm mais risco de desenvolver um diabetes, por exemplo, ou uma doença hipertensiva, então elas têm que ficar mais atentas. Elas têm que ter prática de exercício físico bem regular, têm que comer direitinho, porque, de fato, se ela não se comportar dessa maneira, se ela ganhar muito peso ao longo da vida dela, é de pouco provável que ela vai ter ciclos regulares, que ela vai ovular de todo mês, é pouco provável que ela não desenvolva um diabetes ao longo da vida dela. Certo? Então essa é a minha primeira recomendação. A sua outra pergunta, que foi em relação ao uso de anticoncepcional para essas pessoas, aí tem duas coisas. Quando a gente fala no tratamento de ovários policísticos, de síndrome dos ovários policísticos, a gente pensa no seguinte: a pessoa ela quer engravidar ou não quer engravidar? É basicamente esse aí que a gente vai triar. Se ela quer engravidar, aí eu tenho que ajudar ela a ovular. Então aí vai entrar a questão dos hábitos, que ela tem que ter hábitos adequados, e às vezes a gente pode usar algum remedinho para ajudar a ovulação a acontecer, certo? Se a pessoa não quer engravidar, nesse momento de vida eu não estou querendo engravidar, mas eu queria menstruar todos os meses, aí o anticoncepcional pode ajudar. Não, eu não quero engravidar, eu também não quero menstruar, mas eu quero melhorar minha pele, que está muito cheia de espinha, aí o anticoncepcional também pode ajudar. Se ela cicla todo mês e isso não incomoda ela, e ela não tem um incômodo relacionado à pele, ela não precisa de um tratamento específico. Então não tem necessidade de tomar anticoncepcional só porque tem ovários policísticos, certo? Entendi, perfeito. Mas tem uma questão importante. Eu sempre falo das exceções, né? Mas a exceção é a seguinte: se a pessoa ela não menstrua nunca, principalmente uma pessoa obesa, obesidade mórbida, que está associado a esse quadro e que fica muitos anos, mas assim, muitos mesmo, tipo 40 anos sem menstruar, a gente sabe que aquele ovário vai estar sempre produzindo estrogênio, aquele estrogênio em grande quantidade sobre o endométrio vai fazer com que o endométrio se prolifere demais e um dia pode virar um câncer de endométrio. Então, se a pessoa, principalmente se ela é muito obesa e não menstrua nunca, naturalmente ela não menstrua, aí ela vai precisar de uma assistência para poder ciclar de vez em quando, para evitar o risco de câncer de endométrio. Mas, gente, é muito tempo, é tipo 40 anos, entendeu? Não é, tô há 3 meses sem menstruar, vou ter câncer, nada disso, tá?
É interessante você falar isso, porque né, geralmente recebe a informação e já fica ok. E nesse caso também a pessoa tem se ela perder peso, se ela adequar o estilo de vida, né? Perfeito, seria a melhor opção. Se ela conseguisse perder peso, ela diminuiria a produção de estrogênio que acontece no tecido periférico, que é a estrona, e isso já diminuiria a incidência de estimulação estrogênica ao seu endométrio. Então isso já seria muito bom para ela se ela conseguisse. Bom, então é isso. Mais alguma coisa que você queira somar nesse tema? Não, acho que é bem legal, né? Ovários policísticos é um tema muito interessante. É legal e é engraçado que, assim, independente da problemática, o estilo de vida saudável sempre cabe. Então não tem outro caminho que não a pessoa fazer atividade física, manter um hábito de vida regular, se alimentar de forma adequada. A gente não está entrando em assuntos, né, de condutas nutricionais específicas para não estender demais o vídeo, mas depois a gente também pode falar sobre isso. Mas obrigada, doutor, pela disponibilidade, pelas informações que você trouxe e até o próximo vídeo. Até, obrigado.